Estamos de volta com Tarde Livre agora para falar sobre os desafios da vida a dois. Isso mesmo, se você tem um relacionamento aí, tá com dificuldade, calma aí que eu tô aqui com um especialista que vai te ajudar aí a melhorar o seu relacionamento. Eu tô aqui com o Hercílio Rocha, seja muito bem-vindo. Hercílio, não precisa se desesperar e nem muito menos separar, nem ficar com briga aí com o seu parceiro, não é isso? Com certeza, a briga faz parte, mas a separação é uma construção, na verdade, pode ser revertida. Hercílio, já saiu um dado que a cada 3 casamentos, um acaba em divórcio. E aí você está aqui com 6 passos para superar os desafios da vida a dois, é isso mesmo? Exatamente, bem E aí prático. vamos para o primeiro? Pronto. Vamos para o primeiro, a gente pode já passar aí, produção? Qual é o primeiro passo aí para superar esse desafio? E aí, o que é a inconformação? Já pegando o gancho dos dados que você passou sobre a cada 3 casamentos ter um divórcio, o primeiro padrão, o primeiro passo para superar os desafios, porque é desafiador de fato, é essa inconformação. Inconformação é não se conformar. Hoje, basicamente, existe a crença social de que, se não der certo, separa. Fato. Então, todo mundo já acaba entrando no casamento com um prazo de validade. Então já entra, assim, eu já escutei isso mesmo, você já entra pensando negativo? Isso, é como se você vai comprar um arroz no supermercado, tem lá o prazo de validade. As pessoas já entram no casamento, vai valer até tal data, entende? Como a aceitação da separação ela é cada vez mais forte, na hora da briga, na hora das discussões que elas sempre vão existir, a cabeça, o cérebro, ele joga logo a ideia. Separa, porque o cérebro ele sempre tenta economizar energia. Então, sou treinador comportamental também, eu falo muito do funcionamento humano. O cérebro ele faz de tudo para economizar energia. E o que economiza mais energia da gente é desistir, porque é mais fácil desistir do que dar um jeito. E por essa crença de, se não der certo, separa, na hora que as coisas começam a ficar mais difíceis, e elas vão ficar de fato, as pessoas tendem a decidir se separar mais rápido. E será que é por isso que as pessoas estão com essa cabeça de que estamos cada vez mais descartáveis? Pronto, a gente vive na era do descartável. Infelizmente, o relacionamento já entrou nesse pacote aí. É muito fácil trocar, mas nem sempre o que é mais fácil é o que vale a pena. Então, é uma fuga, basicamente é uma fuga mesmo. E aí as pessoas... Eu gosto de falar que se você troca de parceiro, a maior parte dos seus problemas não vai ser resolvida, porque você ainda vai estar lá. E se você não muda, os relacionamentos não vão mudar de fato. Então, a gente tem que descartar esse negócio de entrar inconformado. Tem que entrar positivo. Você não se conformar com essa ideia de que, se não der certo, separe. É uma inconformação, é uma não aceitação, é não entrar nessa forma de desistência rápida. É você realmente lutar para que aquilo dê certo, sabe? Eu sei que existem situações onde eu mesmo defendo sim uma separação, mas... A maioria hoje não são desses motivos que eu acredito, sabe? São muitas coisas simples que poderiam ser mudadas, mas como eu disse, é mais fácil você desistir. Então essa inconformação é o padrão do casal já entrar com a ideia de, separar não é uma opção, sabe? Não, a gente não encara isso, a gente tá aqui para dar um jeito e a gente tá aqui para fazer dar certo e não para ver se vai dar certo. Essa é a diferença. Então uma palavrazinha muda aí. Exatamente. O contexto de toda a situação, Exatamente. Né? Vamos para a próxima aí. Qual é a próxima situação? Feedback, hein? O que é esse tal desse feedback? Feedback é justamente um alinhamento. Eu tô com minha parceira, eu dou feedback a ela. Se usa muito isso nas empresas, né? Exatamente. Eu chego para ela e digo o que é que eu tô esperando dela, ou qual necessidade não está sendo suprida. Enfim, é uma troca de informação entre a gente. Só que esse feedback, ele acaba vindo muitas vezes em tom de briga, em tom de cobrança de apontamento, porque a gente não sabe fazer de outro jeito na maioria das vezes. A gente deixa as coisas aumentarem e a gente acaba explodindo na emoção e acabam virando brigas em vez de feedback. Só que o que é que acontece? Uma vez eu estava na cozinha da minha casa com minha esposa e a gente estava naquela velha DR, ela chegou para mim e disse, Hercílio, no dia que eu parar de cobrar, no dia que eu parar de brigar por algumas coisas, é porque eu não me importo mais. E ali eu aprendi, caiu a ficha na minha cabeça que a gente briga por aquilo que a gente se importa. A pior fase de um relacionamento, a pior fase de uma vida a dois é a fase da indiferença. Então é muito pior se seu parceiro ele não estiver nem aí para você, não estiver nem aí para os problemas e simplesmente estiver vivendo a vida dele. Provavelmente já acabou, só estão vivendo junto. Então a indiferença é muito ruim. A briga é ruim, eu estou defendendo que é saudável a briga direto, não. Só estou dizendo que ainda é um sinal de que pode dar certo. Porque se alguém está indo ali brigar ainda,
é porque ele ainda se importa a ponto de brigar por aquilo de fato. Então essa é a ideia do feedback, essa é a ideia dessa troca. E tem que ter esse alinhamento, porque se você fugir do conflito, você vai direto para a guerra. E essa é a diferença entre feedback e a briga de fato. Conflitos são alinhamentos. Aí às vezes vai ter ADR mesmo, a gente vai discordar, vai perder a paciência. Faz parte. Só que se você fugir desses pequenos conflitos, alinhamentos, você vai para a guerra. E guerra é confronto, porque é onde você guarda, explode. E na hora do confronto, cada um fala o que quer, ninguém escuta ninguém e simplesmente é só briga que não resolve nada. Palavras quando ditas, né? Vamos para a próxima aí. Rotina saudável. Rotina saudável. Como assim, Cílio? Muito se fala de relacionamento sobre, tem que fugir da rotina, não pode deixar cair na rotina. A rotina numa vida a dois ela é inevitável. Você tem uma rotina de trabalho, você tem uma rotina de tarefas, de atividades, independente de que situação você esteja inserida. A rotina é inevitável, mas o que dita se o relacionamento vai dar certo ou não e o que causa muitas brigas é uma rotina não saudável. Relacionamento, ele não é construído, ele não é feito de um evento isolado. Ele é feito de constância. E aí eu falo muito de disciplina, a gente tende a pensar em trabalho, mas tem que ter uma disciplina no relacionamento, uma disciplina de elogio, de abraço, de carinho, de gratidão, essas coisas, porque não é uma viagem, às vezes o casal tá muito mal, vou tentar organizar as ideias, às vezes o casal tá muito mal, briga direto, então tem uma rotina muito desgastante, constantemente brigando, e aí vamos fazer uma viagem, talvez a viagem do sonho. Isso. Né? Aí um fim de semana, aquela lua de mel. Depois volta, estão até bem, mas depois de uma semana volta a mesma briga. Então, entende? Sinceramente, eu já vi casais aí que quando vai a viagem... Passa a viagem brigando. Passa a viagem brigando. Acontece e também. Aí vira aquele inferno. Que investimento. Paga pra brigar, né? Paga pra brigar. Pronto. Então é justamente isso. Não é uma viagem incrível que vai salvar seu relacionamento e também não é uma briga, por maior que seja, que vai acabar o relacionamento. O que salva ou acaba é a rotina diária. Então, o que é que você faz com constância? É cobrar com constância? É brigar com constância? É criticar com constância? É um olhar de reprovação com constância? Ou é você elogia com constância? Ou você abraça com constância, beija com constância? Porque a gente é muito mais propício a olhar para o negativo do que para o positivo. Então, o que vira constância no relacionamento são essas pequenas coisinhas. E, Carielle, ninguém tropeça em pedra grande. O que destrói um relacionamento são as pequenas coisas diárias. Como eu disse, mais uma vez, um relacionamento não acaba por uma briga, por maior que seja. Tá escutando aí, Alisson? Vamos para a próxima. Não existe um vencedor. Esse é um ponto muito importante. Sabe que os dois estão sempre em guerra, em briga, quem é que está mais certo do que o outro? Exatamente, é isso? Cabo de guerra, né? Uhum. Então é aquela briga, aquela questão, na verdade. Você quer ter razão e ser feliz. Particularmente, eu sempre fui viciado em ter razão, então a gente realmente teve muita discussão, eu e minha esposa, eu sou casado há mais de 4 anos, tenho 10 anos de relacionamento, e no primeiro ano ela disse que pensou em voltar para casa da mãe dela várias vezes, entende? Mas eu não percebi o que é que estava ruim, mas eu sempre brigava por razão, e ela é muito de ter paz, então eu sempre muito controlador, ela muito passiva, e isso acaba desgastando bastante. E a questão de não existir um vencedor o casal ele tem que entender que eles não são inimigos. Por mais que estejam brigando, opiniões diferentes, mundos diferentes, na maioria das vezes, eles não são inimigos, não existe um vencedor. Se eu perguntar quem está ganhando no seu relacionamento, e se você tiver uma resposta para isso, tem alguma coisa errada. Porque ou os dois estão ganhando, ou os dois estão perdendo. Esse é o ponto. Não existe um vencedor. Existe o casal que se deu muito bem junto, ou o casal que está se ferrando junto. Não existe outra opção. Então, quando o casal entende isso, facilita muito a superação dos desafios que eles se encontram. Você disse uma frase agora, onde se ferra os dois mesmo, né? Exatamente. Vamos aí. É uma laranja completa, é isso? Uma laranja completa. Uma laranja completa? Como assim, nunca tinha ouvido falar nisso. É porque tem aquela ideia de que a gente eu quero achar a minha metade da laranja. É o seguinte, o que é que eu acredito? Você não é metade de ninguém. Se você for a metade de uma laranja e der de cara com uma laranja podre, você vai se dar mal dentro do relacionamento. Você tem que ser uma laranja completa, encontrar outra laranja completa e se vocês quiserem fazer uma laranjeira, entende? Porque se você não consegue ser feliz sozinho, Carielle, você não consegue ser feliz numa vida a dois. Entende? Se você não consegue, se não é capaz de ser autorrealizado sozinho, você não é autorrealizado também como casal. Porque um dos pontos importantes, porque isso é importante, Cílio, para superar os desafios da vida 2, é muito ruim você estar casado com alguém frustrado.
não realizado, infeliz, desanimado. Isso traz para dentro do relacionamento, sabe? Você não pode casar para ser feliz e muito menos para fazer outro feliz, porque você não tem esse poder. Felicidade é uma decisão particular de cada um. Não dá tempo para aprofundar aqui, mas estudos mostram que o índice de felicidade quando você casa, ele aumenta nos primeiros 2 anos. Mas depois ele volta a ser o que era, entende? Porque tem aquele pico no começo. Então, ou seja, se você é infeliz, casa para ser feliz, até vai funcionar no começo, mas depois você vai voltar a ser infeliz e ainda vai contribuir com a infelicidade do seu parceiro. Um ponto importante a ser dito que eu gosto muito é, uma das bases principais é a admiração, por isso que essa questão da laranja completa está aqui para superar desafio. Não existe um relacionamento sem admiração de um para com o outro. E para eu admirar minha esposa, ela tem que se admirar. Para ela me admirar, eu tenho que me admirar. Quando ela começa a perder a admiração nela, eu também vou perdendo isso. E isso é motivo de crise em muito casamento de uma maneira muito inconsciente. Por exemplo, isso é mais comum e é o que eu vejo, tá? É mais comum nas mulheres. Elas se anulam muito, muitas vezes pelo marido ou pelo trabalho por uma carreira, de fato, e acabam elas não se realizando. E aí você tem que dar o máximo. Exatamente. E aí você tem, para finalizar, você tem que dar o máximo. Se você... Sabe, se você é uma pessoa realizada, seu marido também, enfim, a ideia é que vocês dois juntos deem o máximo pelo relacionamento de vocês. Não existe essa questão de eu sou 50% responsável, você é 50% responsável. Os dois são 100% responsáveis pelo relacionamento. Se você entender isso, as coisas funcionam. Muito obrigada pela sua participação. Você pode dar suas redes sociais? Pronto, meu Instagram é Cílio Rocha Oficial. É Cílio Rocha Oficial. Obrigada, tá, Cílio? De nada, prazer. Espero aí ter contribuído para as pessoas que estão em casa, que estão passando por alguma dificuldade. Eu ainda tenho tempo de produção pro Alisson? Tenho tempo de produção? Alisson, é com você. Eu já estou aqui vermelhinha pensando... Fofocar, Alisson, é com você.